Olá, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo para a nossa live de hoje. O pessoal está entrando aqui. A Ivani também já vai entrar. Boa noite, pessoal. Olá, de novo a minha câmera para a parede para vocês conhecerem mais outro canto da parede. Tudo Oi, bem, Ju, Ivi? tudo e você? Tudo bom também. Então tá bom. Boa noite, gente. O pessoal tá chegando, né? É, Gabriela, Cibele, Ariane, boa acho noite. que a Fátima também está aí, que é do Existir e Psique. O Jurbo. Isso, W Burger. Isso aí, enquanto o pessoal vai chegando, vamos seguir o costume, Ju? Sim, vamos nos apresentar, né? Contar um pouco aqui Sim, dos nossos objetivos, né? Sempre tem alguém isso. novo, né? Participando. Sim. Uhum. A Aninha, a Maia, boa noite, Aninha. Então vamos lá, né? Acho que eu vou começar. A gente tá com esse objetivo, né? De fazer algumas lives. Geralmente a gente tá aparecendo aqui 2 vezes no mês, né? Escolhendo temas ou temas que a gente percebe que são importantes, que aparecem bastante na clínica, mas já faz aí algumas lives que a gente está trazendo sugestões, né? Então, Exato. não pedimos sugestões essa semana, porque já tinham temas, né, que a gente tinha definido antes, né? Então, a gente já guardou aí, ainda tem mais um tema, né, que a gente pode trabalhar na próxima. Uhum. E é isso, então, né, os temas estão sendo as sugestões. Surgiu ali essa foi uma ideia da Ivani, né, num dos nossos momentos de estudos, né, a gente tem um grupo de estudos onde a gente reflete aí sobre as teorias, né, sobre melhores práticas para o nosso trabalho. E aí surgiu essa ideia da gente compartilhar, né, com vocês algumas dicas, algumas orientações, né, algumas informações. Tô vendo aí o Exato. Ed falando, né, que lembra de mim todas as conquistas, né, um paciente antigo, obrigada pelo carinho. E então vou me apresentar também, né, depois você fala um pouco. Eu sou a Juliana, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, também trabalho com educação parental, né, sou educadora parental em disciplina positiva, então atendo bastante crianças, né? Um público que eu gosto muito, mas também atendo adultos. E também trabalho aí um pouco com a psicologia positiva. Legal. Então, como a gente falou da sugestão do tema, esse tema já tinha sido sugerido, né, Ju, na outra semana, mas a gente não conseguiu abordar. E aí a gente guardou, assim como o próximo tema que a gente vai trabalhar também, a gente guardou ali, mas foi sugestão aí das pessoas. Bom, meu nome é Ivani, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. A gente está aprofundando muito aí os conhecimentos na terapia do esquema, né, Ju? Isso Sim. tem feito um grande diferencial aí também na nossa prática clínica. E, e é isso. É isso. É isso porque hoje o tema é longo, né, Ju? O É, nosso roteiro, a gente pensa em fazer um roteiro simples e sai quase um artigo, né? Sair 5 páginas de roteiro e aí a gente fica, vamos falar só o necessário. Daqui a pouco sai o roteiro de 5 páginas. ou então a gente fala assim, olha, eu acho que, né, uns 40 minutos a gente consegue falar tudo. Aí quando tá lá o Instagram avisando, vai acabar e ainda tem um monte de coisa que a gente quer falar. Um desespero com esse Instagram aí avisando a gente, né? É, Então, o tema de hoje é autoestima, que então foi sugestão, né? A questão de responder, me mandaram aqui a questão de respostas. A gente vai responder no final, né, Ju? Então, a isso. gente faz a live, como é uma live que a gente normalmente tem muito conteúdo
e aí a gente entrega bastante conteúdo, a gente deixa para o final as perguntas. Então, anotem aí as perguntas que vocês tiverem e a gente vai carinhosamente responder no final. Então, aí a gente fecha essa live e abre outra, e aí vocês entram para a gente responder. Isso. Então, ao longo da live a gente vai interagindo aqui com vocês, né? Mais perguntas assim mais específicas. Às vezes a gente vai responder acaba demorando, então guardem aí, porque mesmo se vocês mandarem aqui e a live acabar, a gente perde, né? Então guardem, né, para no final vocês mandarem aí de novo, para a gente poder, né, tirar aí as dúvidas ou, enfim, né, trabalhar alguma questão que vocês tragam. Exato, exatamente. Ô Ju, antes da gente entrar no tema, o que você acha da gente perguntar para o pessoal aí o que eles acham que a percepção deles que é a autoestima? Legal. E aí, né, que foi foi a pergunta que a gente colocou até na chamada, né? O que é a autoestima e como está a sua? Então, e aí, né? Vocês sabem o que é autoestima? Conseguem avaliar a autoestima de vocês? Quem quiser compartilhar aí pode escrever pra gente. Isso, o que é autoestima para vocês? O que cada um entende aí por autoestima? Francisco entrou, a Lê Monteiro entrou também. Isso, a Letícia, a Bia. Já respondem aí. Tá aí também, Bia, nossa colega psicóloga. Poesia das Rosas também tá aí. Lourdes e aí, Cavalcante. gente, o que é autoestima para vocês? Mandem aí antes da gente entrar aí com o conteúdo, porque é muito subjetivo, né? Às vezes a gente não tem muito claro, né, Ju? O que é? Será que é uma questão de eu estar bonita? Ali, ó, já mandaram. É a forma como nós nos vemos e nos sentimos sobre nós mesmos. Será que é isso? Vamos lá. Quem mais? A Ana Soares entrou. Boa noite, Ana. Já participa, Ana. O que é autoestima para você? Vamos aí para as definições. O que vocês acham que significa autoestima? O pessoal está entrando ainda, né? Sim. A Edna também entrou. Pamela, boa noite. A maneira como nos vemos e nos amamos, independente dos padrões, livre dos padrões e julgamentos. O pessoal tá profundo. É. Legal, Ed. Legal. Vamos indo então, Ju? Enquanto o pessoal vai mandando, aí a gente vai parando e lendo aí. O que eles acham. Oi, Andréia, boa noite. Então, né, tivemos boas respostas aí, né? A autoestima, né, ela realmente tá relacionada, né, com essa habilidade da gente se reconhecer, se perceber. O Francisco colocou aqui também, né, que ele não sabe, mas ele acha que são duas, física e mental. As pessoas sempre levam para o lado físico. A gente vai falar disso. Boa colocação, boa pontuação, Francisco. A gente vai falar exatamente nesse aspecto de talvez a gente tenha mais um entendimento do que outro, né? Então, muito boa a colocação. E aí, enquanto a gente fala um pouco da definição, vou deixar outra pergunta, né? Um pouco do que vocês já falaram. Mas e aí, será que é fácil ter uma boa autoestima? Como é que tá a autoestima de vocês, né? Podem colocar. E aí pode ser esse aspecto do geral aí, né? No físico, no mental, no, né? Enfim, no que vocês entendem que é autoestima. Como que está? Mas é isso, vamos contar um pouco, né? A definição é o que, né, o pessoal comentou aí, então é a nossa capacidade de reconhecer, né? As nossas habilidades, sejam físicas ou mentais, né? Como disseram. E quando a gente fala de autoestima, eu acho que a gente fala de outros vários autos, né? Então, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, né? E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente usa um pouco o termo de autoeficácia, né? Que seria também essa nossa capacidade de
de identificar o quanto que nós somos competentes em realizar as coisas que nós queremos. Então, a autoestima está relacionada também com essas outras ideias, né? Uhum, uhum, uhum. E aí tem essa percepção de, acho que foi o Ed que colocou, né? De como a gente se vê. Qual é a capacidade que eu tenho de estimar a mim? O quanto que eu tenho orgulho de mim, né? Então, como eu valorizo o meu jeito de ser, como eu valorizo ali a minha forma de pensar, de me expressar, os meus defeitos e as minhas qualidades, como que eu me enxergo. Então, imagine assim a autoestima como se fosse uma amiga, né? Então, como que você enxerga essa amiga? E aí, só que é uma amiga interna, né? Como você se enxerga, como que você se valoriza. Qual é o olhar que você tem sobre você mesma, né? Então, Sim, essa é a estima sobre si. isso. E aí essa autodefinição, né? Acho que quando você pensa nessa amiga interna é isso, né? Porque muitas vezes é tão fácil eu perguntar para alguém, né? Olha, me defina, né, tal pessoa. Como você define, né, a sua irmã, o seu amigo, né? E é assim e tal. E como você se define? Aí é difícil de falar, ou muitas vezes vem só os defeitos, né? Uhum. É. E aí é mais fácil olhar para o outro e fazer essa definição, né? Ah, a Ju, ela é muito estudiosa, a Ju é muito certinha, a Ju, ela é dessa forma. E aí, como que você é, né? Então, como que é essa definição? É claro que a gente não cabe dentro de um rótulo, não cabe dentro de uma caixinha, né? Então, essa definição, ela é múltipla, mas quando a gente olha para a gente, né? Então, sabe aquelas perguntas de entrevista? Escreva seus defeitos e suas qualidades, todo mundo fica apavorado com aquilo, né? Porque é a hora que te convocam para olhar para dentro e falar, e aí? Como você se vê? O que você se percebe? E aí a gente não faz essa reflexão com frequência, né? Então, esse é o olhar de autopercepção. Isso. E aí, antes de falar mais sobre isso, né, queria que você falasse um pouco pra gente, Ivani, tá, entendemos, né, esse conceito, mas e aí? Como que essa autoestima, ela é formada? Uhum, é ótimo. Porque aí, como que eu aprendi a me ver, né? Então, se a gente está falando que a autoestima é a capacidade de se estimar, de se olhar, de se definir, como que eu aprendi? Então, isso tem uma herança, lá vem a gente falar de novo de família, né? O pessoal vai matar a gente na live. Mas tem uma questão, a gente aprende a olhar para a gente a partir do olhar do outro. Então, quando a gente é criança, então, os nossos cuidadores, eu falo cuidadores porque, né? Porque aí tem várias formas, né? De De família, né? família, é. Então, os nossos cuidadores nos ensinaram a nos olhar, né? Então, a gente se olhar. Então, é muito comum você ter escutado falas de como você era, se você era bonitinho, se você era levadinho, se você era bravinho. E aí, muito do que o outro foi falando sobre você foi incorporando sobre como você se vê ao longo do tempo. Então, o nosso meio familiar nos ajudou, né? E o nosso meio social, enquanto criança e aí até a formação adulta, nos ajudou muito a fazer a fazer essa definição. Então, outro me falou que eu sou assim, então eu vou fazendo uma colcha de retalhos sobre quem eu sou, né? Ah, então eu sou introspectiva, eu sou ciumento, eu sou mimado, eu sou assim, porque o outro foi falando que eu sou dessa forma. Então, eu vou construindo esse eu interior a partir de, né, o olhar desse outro, dessas outras pessoas que estão à minha volta, né, Ju? E o que eu acho que é bem importante, né, a gente trazer aí, a gente está falando aqui para os adultos, né, mas tanto para a gente pensar na nossa infância e para quem aí tem filhos, convive com crianças também pensar, é que quando a gente é criança, a gente, na psicologia, costuma usar o termo, né, a gente fala que a gente não tem um repertório. O que que isso quer dizer? A gente não tem um histórico. Então eu não sei o que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é ruim. Então, se alguém me falou lá na minha infância, né, que ser boazinha é bom, então a partir daquela resposta eu posso continuar sendo boazinha, né? Mas se alguém falou
que, né, a Ivani é bravinha e ela percebeu que aquilo traz um prejuízo, você é bravinha, vai ficar de castigo. Então, a partir das interações, a criança ela vai escolhendo o que ela vai fazer e ela vai, assim, de uma forma muito intuitiva, porque ela não tem maturidade para entender exatamente o que aquilo quer dizer. Mas ela vai escolhendo como que ela vai se comportar. Se eu me comportar assim, eu tenho uma coisa boa. Se eu me comportar daquela outra forma... E muitas vezes o que a gente percebe com os adultos, né? É que lá passou a vida inteira, se é um adulto, você está se comportando exatamente da mesma forma, né? Como você entendeu lá na sua infância que você tinha que fazer, mesmo que isso te traga sofrimento, mesmo que você esteja se depreciando, né? Então, a gente não quer ficar falando da família, assim, olha, todos os problemas estão na família, mas para a gente fazer esse resgate, entender um pouco da nossa história, né? E a partir disso ir, né, mexendo, né? Cuidando do que não foi muito bom, do que né, pode, daquelas contribuições que talvez tiveram um impacto mais negativo, né? Porque o Francisco colocou aqui, o autoego e a autoestima também me confunde. O autoego e a autoestima também me confunde. Vou pensar um pouquinho aí nessa sua dúvida, Francisco, para ver se talvez ao longo da live a gente consiga responder, né? Porque, por exemplo, quando a gente está falando disso, né, Ju, a gente... então, quando a gente cresce, então a gente aprende a se olhar a partir do olhar do outro, mas espera-se que, à medida que a gente cresça, se torne adulto, a gente comece a se olhar e entender e tomar mais consciência, ter mais senso crítico do que, de fato, eu tenho como características. Não só o que minha mãe falava que eu era preguiçosa ou que eu era briguenta, né? Então, será mesmo que eu sou briguenta? Será que mesmo que eu sou briguenta com todo mundo? Será que eu sou preguiçosa em todas as vezes? Então, eu questionar, à medida que eu for crescendo, eu vou questionando essas verdades que disseram sobre mim. E aí eu vou construindo, vai sendo construído não, então é só a minha verdade ou não, porque eu não sou uma folha em branco. Eu vim de algum lugar e essa folha foi sendo escrita. Então, mas eu vou questionando essas definições que foram ditas sobre mim e também vou, com o meu senso crítico, construindo, identificando, melhorando aspectos sobre mim. E aí, espera-se que eu consiga ter um olhar generoso, né? Sobre como eu me mostro no mundo, enfim. E aí é aí que o negócio dá ruim, porque a gente não tem essa capacidade, ou a gente não tem esse hábito de fazer essa próxima etapa do processo. A gente para muito nessa etapa. Então, esse comportamento infantilizado, né? Foi porque sempre me falou, eu acreditei, eu sei. E aí é como se a minha crença é aquilo e eu fico ali. Eu não questiono, eu não vou pro outro nível que é. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver eu como adulto aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se o que as pessoas me definiram de fato é verdadeiro ou se eu não faço coisas diferentes e eu não percebo. Eu fico ali cego, só acreditando sobre o que o outro pensa e acha sobre mim. Isso. E aí acho que vale também falar que existe muito forte, então, esse impacto familiar, né? Porque é o ambiente onde a gente, né, vai aprender muitas coisas, mas existem também fatores culturais, né, e também das relações, que aí você falou um pouco no começo. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma questão de bullying, né, que aí a gente vai, na nossa época, não se chamava necessariamente bullying, mas quem, né, não passou por isso ou não viu alguém passando por isso, né, de ter um apelido, de ficar muito marcado por alguma característica, né, então, porque você é o gordinho, porque você é muito magro, porque você é alto, você, sei lá, girafa. Então, muitas vezes, ouvir muito, né, alguns comentários que você entenda de uma forma negativa, e aí também pode ser, não necessariamente só da característica física, né, porque você é burro, porque você é muito devagar, sei lá. Então, às vezes, a família trouxe contribuições boas, mas aí o meio, né, o social, ele também pode te trazer essas mensagens, e aí se você acreditar muito nelas, vai interferir bastante, né, nessa sua autoestima. Isso pode fazer também com que
você não tenha tantas oportunidades até de se desenvolver, né? Porque aí pode ficar uma pessoa mais retraída, um pouco mais tímida, pode ter um receio das críticas, então, que podem ser da família, que pode ser dos amigos, que pode ser do ambiente. Aí, não, é melhor eu ficar aqui, né? Eu não vou falar nada. E aí aquilo também faz com que você não desenvolva, por exemplo, a autoconfiança, né? Se eu tô sempre com medo, se eu não me arrisco, né? Se eu não participo das situações, eu nunca vou achar que eu sou bom o suficiente, né? Você reforça aquela crença, né, Ju? Sim. E aí também pensando E quando você falou lá, né, Ivani, de quando a gente pergunta, né, me fala seus defeitos e suas qualidades. Culturalmente, né, muitas vezes é um pouco mal visto, né? Você chegar e falar, então, olha, eu sou inteligente, bonita, né, e tal. Nossa, tá toda se achando, né? Então, nem sempre é positivo quando a gente fala das nossas qualidades ou das nossas percepções positivas, né? exato. Ou, igual o Francisco trouxe aí, né? Ou a minha autoestima ela é só baseada na minha aparência física, né? Então, né, várias vezes eu já recebi no consultório pessoas falando como que eu melhoro a minha autoestima? E ela estava olhando para os aspectos físicos. Ah, então é só eu me maquiar? É só eu trocar de roupa? É só eu entrar fazer uma dieta? É só, tipo, não, né? Isso é o que é o reflexo do interno, mas não é só isso, né? É um processo interno e vai refletir no externo, né? O externo Sim, é um resultado sim, do que tem dentro, mas não é só as características físicas. Então, até a gente vê uma pessoa assim, quando a gente admira muito uma pessoa pelos aspectos físicos dela, a gente também acha, nossa, essa pessoa aí não deve sofrer de nada. Por quê? A gente acha que ela não é insegura, que ela não tem as questões, né, de indecisões, de imperfeições que todo mundo tem. A gente olha para a aparência física e categoriza como isso aí é seguro, isso aqui é inseguro, isso aqui é seguro, isso aqui é inseguro. Tipo, não é, isso aqui tem autoestima, isso aqui não tem. Né? Então, quem é mais gordinho não tem autoestima, quem é mais magrinho tem autoestima. Oi? Aonde? Da onde a gente tira essas verdades bem distorcidas, né? sim, com certeza, né? Isso eu trago bastante, né, nas sessões. Às vezes o paciente comenta, né, olha, mas sei lá, você vê aquela pessoa, não sei, né? Você vê lá a Ivani fazendo live, né, falando, nossa, ela tem autoestima ótima, ela é muito segura. Mas É. será que é tão natural que a Ivani acordou hoje, né, e falou, olha, vou sentar ali, tá tudo aqui na minha cabeça, né? Será que a gente também não tem, né, os nossos receios, né, as nossas dúvidas? E não tem problema nenhum, né? Se alguém pergunta, a gente fala, olha, nos primeiras vezes dá um friozinho na barriga, né? A gente não faz a live sem fazer o roteiro antes, porque a gente Aí também... faz roteiro, faz 5 páginas de roteiro, aí tem que. Não vai dar para falar tudo, aí fica insegura se vai falar tudo, se não vai falar tudo, né? Exatamente. Então, essa leitura, né, que a gente faz, essa comparação, geralmente ela é muito negativa, né? Porque a gente olha o outro sem saber nada, sem perguntar e infere, né? Ó, ela, né, é segura, o tal pessoa é assim, né? Para tal pessoa é mais fácil do que é para mim, né? O ruim da rotulação, a gente vai falar um pouco mais da rotulação, mas o ruim da rotulação é que quando você carimba a pessoa sobre aquilo, então, a Ivani é segura, então quer dizer que eu nunca posso demonstrar insegurança, é isso? Então, mas você não é segura? Como você tá assim? Mas você não é não sei o quê? Você não é brava? Por que você não foi lá resolver tal coisa? Tipo, Mas você quando a não é gente uma rotula, psicóloga? Como é que você, ixi, isso aí, minha filha, como é esse que você tá aí, chorando, né? Como é que você tá brigando com alguém? exato. Então, o problema da rotulação, né, até na perfeição, né, ela nos prejudica demais. Sim. Então, acho que a gente trouxe ali um pouco como a autoestima ela é formada, né? Mas assim, então tá. Cresci num ambiente que não me ajudou, sofri bullying e tal, e aí, já era? Não tem mais o que fazer? Calma, a gente vai falar disso, né? A gente vai falar um É. pouco de como melhorar. Aqui a gente está falando mais para uma reflexão, né? De repente, se você se perceber com a autoestima muito baixa, tal, olha a sua história, questiona um pouco, né?
esses rótulos que talvez você recebeu ou que talvez você mesmo colocou em você, né? Uhum, uhum. A gente vai dar as dicas no final. Agora a gente vai segurar o povo, né, Ju? É. No final da live a gente vai falar todas as dicas de Não como melhorar esse perca. negócio. Vamos lá, vamos para alguns sintomas, algumas coisas que as pessoas que têm uma baixa autoestima demonstram, Ju? Sim, né? Como se fossem alguns sinais, né? Então, Isso, acho que alguns sinais. uma das características são pessoas que têm bastante dificuldade de acreditar na sua própria opinião, né? De, de perceber, né, que a sua opinião, que o que você escolhe tem valor, né? Uhum. Esse da opinião, ele é muito comum, é, né, em vários momentos, mas dificilmente o outro percebe. Muitas vezes é a própria pessoa que percebe, né? Então, sei lá, numa reunião a pessoa precisa levantar a mão para falar alguma coisa, ela não fala, porque ela fica, ah, não, mas que coisa besta que eu vou perguntar, ou numa sala de aula, não, mas isso aqui não, acho que isso aqui não cabe. Ou o que vão pensar de mim se eu falar sobre isso, se eu me posicionar, se eu então, existe um desmerecimento, né, Ju, sobre essa validação do que eu penso a respeito do tema, do que eu acho, né? Não preciso ter certeza, mas ela olha como se, não, o outro vai me criticar se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver. Sim. A gente até falou um pouco disso em uma outra live, mas também pode ser aquela situação assim, faço uma escolha, por exemplo, compro uma coisa, sei lá, né? E tô feliz. Daí eu chego e comento ou mostro para alguém, né? E aí, quando a pessoa, tipo, né? Então, por exemplo, nossa, Ivanina, ai, o que você achou do meu cabelo? Ah, né? Aí você não responde. Aí eu já, ai, nossa, tá vendo? Eu não devia ter mudado meu cabelo, né? Ou pode acontecer também da outra pessoa não gostar e falar, sei lá, eu acho que você ficava melhor de cabelo preto. Nossa, tá vendo? Por que que eu não perguntei pra ela antes? E aí, só uma opinião, às vezes uma expressão do outro, já faz você questionar toda aquela sua escolha, né? Todo aquele processo que você estava até feliz com o seu resultado, mas isso pode acontecer às vezes com qualquer pessoa ou pode ser com pessoas que são mais importantes para você, né? Geralmente acaba sendo mais nesse segundo caso. Mas se é algo que você quer, se é algo que você gostou, se é algo que você escolheu, pensar que a sua opinião importa sim, né? Não desmerecer, né, Ju? Sim, Outro ponto que é o medo de falhar, né? Então, a pessoa ela tem ela trabalha para não falhar. Não é para sair alguma coisa, não posso errar, tem que ser perfeito, não posso fazer com que as coisas deem errado. Aí, ó, tem pessoas se manifestando aí, falando, eu sou assim. Lourdes, você é Quem é assim? assim, gente? Você é assim, não se arrisca? É isso? Tem medo de falhar. Aí acaba muitas vezes perdendo oportunidades, né, de até aprender com a falha, caso falhar, ou de não falhar, né, de arriscar e dar certo, né. Perde muitas oportunidades. São pessoas também que são muito críticas, né, consigo mesmas e boazinha com os outros, né. Então, aquilo até é um pouco do que a gente falou antes. Então, a opinião do outro é sempre melhor, a decisão do outro é sempre melhor, né? E aí, tudo que ela faz, ela tá sempre ali. Eu falo para os pacientes, tá sempre ali com o chicote, né? Qualquer coisa já dá uma chibatada lá, ó, não. Por que você fez isso? Isso tá errado, isso não é bom. Então, é uma rigidez, né? Uma cobrança consigo mesmo muito forte. É muito comum também, né? Não sei se você já viu isso, de pessoas pedirem desculpa até por erros que não cometeu. Ou pedir obrigado, sendo que ela está fazendo o favor. Tchau, obrigado. Você que emprestou, você que fez, você que se dedicou. Então, existe uma dificuldade em aceitar o que vem do outro, né? Nesse sentido de tanto de elogio, de não colocar limite no outro quando, por exemplo, ele errou com você e você que precisa decidir se desculpa ou não, de aceitar um obrigado do outro, porque de alguma forma você se colocou ali, né, presente. Então,
isso fica muito difícil de lidar normalmente no dia a dia de uma pessoa que tem uma autoestima baixa, né? Não consegue se posicionar realmente, né, em nenhuma situação, sempre muito preocupado com o outro, né? Um exemplo que eu converso bastante com os pacientes é assim, por exemplo, né? Eu vou lá e peço um dinheiro emprestado para a Ivani. Então, eu tive coragem de pedir. Aí eu falo, Ivani, eu te pago dia 30, né? Chegou dia 30, né? Chegou o próximo mês, eu não paguei. Então, aí a Ivani fala, mas é chato, né? Eu vou lá cobrar, vai que ela fica brava comigo, mas, né? Mas, poxa, eu tive a coragem de pedir e aí você não tem a coragem de vir cobrar, né? Então, essa coisa de ser crítico, né? Eu não devia ter emprestado, né? Por que eu não consigo falar não? Tá bom, mas já emprestou, então por que você não consegue se posicionar? Geralmente é porque você não tem essa percepção do que são seus direitos, né? Do que é certo e do que é o melhor para você. Aí vai lá, Ivani, ó, e vai cobrar pedindo desculpa, né? Desculpa, mas Quase não, pode ficar assim, vou te incomodar, você nem precisa devolver. isso, exatamente, né? Quem não se. Ó, tem gente falando aqui, ó, que se reconhece. Gabriel falando, meu amor também é assim. Mas tá melhorando. A Cibele, autoestima baixa é bem parecido. Sim, Cibele, é bem parecido com insegurança? Sim. Está atrelado? Sim, está atrelado. São Porque irmãs. quando você não. São irmãs, é a mesma coisa. Quando você não acredita em você, quando você não confia em você, quando você não se olha bem, você não confia naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai, nos seus desafios, em colocar limites, né? Então, ali, é reflexo. A insegurança é só um reflexo do olhar que você tem a respeito de você mesma. Sim. Uma coisa que a gente já falou um pouco também, né, um sinal da baixa autoestima é a comparação, né, que a gente já falou um pouco. E aí, assim, a comparação, ela pode acontecer até de uma forma saudável, mas geralmente quem tem autoestima baixa não consegue pensar com quem que eu vou me comparar ou em qual situação. Se compara, às vezes, com uma pessoa que está numa situação totalmente diferente, que teve, né, oportunidades diferentes, e claro que você não vai estar no mesmo nível ali, né? Então, buscar também, se você quiser se comparar, uma comparação mais saudável. Né? Não... O melhor é com você mesmo. Então, se você tem ali algum objetivo na vida, então você vai começar hoje. Então, você começa a dar estacar A para você ir para Z. Então, começa a se comparar com você. Ontem eu estava como? Amanhã eu quero estar como? Essa é a comparação mais justa que você pode ter com você. Porque o outro tem outras oportunidades, tem outras crenças, tem outro estilo de vida. Então, é a mesma coisa de comparar a banana com maçã. Tipo, é muito difícil você... Não tem comparação, né? Como que você vai fazer essa comparação? Não tem. Sim, exatamente. O Ed está falando que a autoestima dele melhorou quando ele começou a trabalhar para ele. Que ele consegue se perceber. Então é isso, ele começou a olhar para ele, quais são as qualidades, quais são os pontos fortes, né? Isso mesmo, Ed. Legal. Ele tá sempre me falando, né? O Ed foi meu paciente há um tempo atrás, aí de vez em quando ele me conta, eu lembro de tal coisa que a gente trabalhou, olha, eu percebo tal qualidade, então, né, se descobriu aí na profissão, é um exemplo bom aí de como a autoestima contribui, né, pra gente se sentir melhor. Que legal, legal. O outro ponto que é importante é a pessoa com baixa autoestima, ela tem muita sensibilidade à crítica. Porque ela leva muito pro pessoal. Então, se eu falar assim, poxa, Ju, no final da live de hoje eu falar assim, poxa, Ju, eu acho que você fez uma colocação errada. Eu acho que não deveria ser dessa forma, porque eu penso nisso, nisso, nisso. A Ju, ela pode achar que, eu não sou uma boa profissional, o que eu tô fazendo falando para as pessoas. Então, ela pode interpretar aquilo, trazendo para o pessoal e se colocando lá embaixo, né? E assim, não é só ela não vai olhar aquilo só como uma crítica profissional e de melhoria. Ela vai olhar aquilo e ela vai se jogar lá embaixo. Eu não presto, eu não sirvo para isso mesmo. Então, ela não vou mais fazer live, eu acho que a Ivani não tá gostando de fazer live comigo, enfim, faz toda uma catastrofização, né?
Exato. Porque é o olhar que ela tem sobre ela, e aí existe essa projeção, né? Então, a Ivani tá me olhando dessa forma, não é eu que me olho, mas na verdade é você que tá se olhando dessa forma, né? Então, Sim, essa sensibilidade, a crítica, é como se a pessoa chegasse muito próximo ali do que ela pensa sobre ela, tivesse mais consciência sobre o que ela pensa sobre ela. Aí ela vê isso no outro. é o Ficou confuso? espelho, né? Isso, é o espelho. Exato, Ju. Acho que você conseguiu trazer mais clareza. É o espelho. Né? Eu tô ali um Exatamente. pouquinho insegura, tal, aí quando a Ivani fala, aquilo confirma essa minha percepção exagerada, exageradamente negativa sobre mim mesma, e aí eu falo, tá vendo? É isso, né? Sou péssima, não vou conseguir, enfim, né? Exatamente. Exatamente. E aí, qual que é o perigo, então, Ju, de a gente tentar fugir, né, desses sinais, assim, né? Na verdade, a gente tenta, muitas vezes a gente tenta fugir para a hipercompensação, né? Que é, então, já que eu acho que eu não tenho uma opinião boa, o que que eu vou fazer? Ficar quieta, né? Ou então eu vou fazer coisas assim mirabolantes para poder trazer o conteúdo. Então, eu posso estudar demais, trabalhar demais para trazer aquele conteúdo e ainda assim eu questiono a minha opinião. Então, eu fico tentando trabalhar uma perfeição, Isso. Só que essa né? perfeição, quando você não para essa reflexão, né? Então tá, o que que eu sou mesmo, né? Será que eu sou bom ou ruim? Quais são os meus defeitos? Será que eu preciso melhorar em alguma parte? Então a gente tá falando da gente aqui, né? Será que eu preciso melhorar alguma coisa para poder falar em público, tal? Se eu tiver esse olhar saudável, eu posso buscar formas de me aprimorar. Mas e quando eu não consigo olhar, eu fico sempre nessa leitura do outro, ou fico sempre tentando assim, né? Ah, então, né, minha mãe falou isso, eu vou agir dessa forma. Meu namorado me falou aquilo, eu vou agir dessa forma. E aí, o que que acaba acontecendo? A gente fica tentando ser perfeito na visão do outro, e aí como é que você consegue agradar todos, né? Que aí a mãe fala uma coisa, o pai outra, o chefe outra, né? E aí a gente acaba ficando assim, né? Se cobrando muito, criando expectativas praticamente inalcançáveis, né? E aí É. vamos como se a gente perdesse um pouco da nossa identidade, né? Porque a gente vai tentando ser o que as outras pessoas esperam ou o que as outras pessoas falam, né? Exatamente. Aí eu quero fazer uma pergunta, Ju, que é, quando a gente vai para esse caminho da perfeição, é, a gente vai estar falando exatamente da autoestima, porque se eu me aceito só quando eu sou perfeita, e aí cada um define essa perfeição aí, que dá até comichão, né? Mas se eu me aceito só quando eu sou perfeita, o que que eu faço comigo quando as minhas imperfeições aparecem? Chicote, né? Chicote, eu não. Então é isso, eu não aceito. Eu só vou me aceitar se eu for uma boa profissional em tudo, e aí tipo, é uma boa profissional em tudo, se eu for uma boa mulher, esposa, mãe, né? Então, eu só vou me aceitar se eu olhar para todas essas minhas qualidades. E aí eu negligencio as minhas vulnerabilidades, as minhas imperfeições. Então, eu vou caminhando por uma dicotomia, que é aquela questão da. Eu rotulei, né? Então, eu rotulei você como perfeito, é como se eu não quisesse olhar para as minhas imperfeições, só que elas existem. E aí, quando eu fico trabalhando aqui só naquilo, só na perfeição, só querendo agradar, só querendo que o outro me elogie, ou que eu me sinta menos ruim comigo mesma, em algum momento, quando essa imperfeição, quando os meus aspectos não estão desenvolvidos aparecem, eu me destruo, né? Eu me coloco lá embaixo. Então, algumas vozezinhas internas podem vir, né? De, eu sou burra mesmo, não sirvo para isso, eu sou incompetente. Porque é como se eu só trabalhasse a minha mente ou a Ivani boa ou a Ivani ruim. Eu não olho para os aspectos de eu tenho coisas boas em mim, né? Então eu sou boa nisso, mas nesse ponto aqui eu preciso me desenvolver. E tá tudo bem doer quando eu, né, me deflagro ali, quando eu tô vivenciando esse aspecto
tão negativo. Mas é importante fazer essa visão e aceitar seus aspectos, né, não tão legais, né? Começar a suportar que tá tudo bem você não ser essa utopia de perfeição que você gostaria e imagina que é, né? Sim. E aí acho que entra a pergunta, né? Então, se você pensasse, né, na sua autoestima, como a Ivani falou lá no começo, é como se fosse uma amiga, né, que tá aí dentro. E aí imagina que você hoje, né, vamos pensar a sua autoestima como ela tá hoje. E aí você cometeu um erro, ou de repente não tá naquele dia ótimo. O que que essa autoestima diria pra você? Pensa aí, pessoal, e respondam aí, né? Que é, eu fico imaginando isso, né? Que é, se você pudesse personalizar essas crenças que você tem sobre você. Então, vamos lá. Ah, eu sou burra. Imagina que isso já está formando ali uma pessoa. Ah, eu sou feia. Imagina uma pessoa feia. Se você pudesse personalizar todas essas crenças de autoestima, como que ela seria, né? Como que ela seria? É isso que você acha sobre você? Como, se fosse uma pessoa, como que essa pessoa seria? Seria uma pessoa boazinha, né? Imaginem aí, coloquem aí pra gente. Para a gente entender como que se aparece essa autoestima, né? Como É, que você se vê, né? Então, é interessante, né? Acho que tem até alguns programas esses programas que mostram a mudança da beleza, eles fazem isso, né, Ju? Então tem uma pessoa lá que faz um autorretrato e aí a pessoa fala assim, como que você se vê? Aí a pessoa se vê muito distorcida e o cara lá, o artista, vai fazendo o autorretrato. Quando ela se depara com a imagem que ela falou sobre ela mesma, aí o negócio, aí ela fica muito impactada, né, com aquilo, que é é, muito diferente do real. sim. A Gilmara colocou aqui, né? Que seria uma pessoa cheia de defeitos. Tá. Como será que essa pessoa, né, cheia de defeitos, ela fala com a gente, né? Sim, que é os nossos aspectos de melhoria, né? Talvez. Talvez, né? Porque aí talvez exista uma questão de defeitos igual da perfeição, né, Ju? O que é perfeito? Então, se eu definir que perfeito é aquilo que a sociedade aprova, eu também estou distante do que é, do que sou eu, das minhas características pessoais. Se eu entendo como defeito as minhas características únicas, então aí o negócio tá ruim, né? Porque ninguém mais tem isso. Então, se eu entender que isso é defeito meu, como, como que eu vou, em algum momento, conseguir lidar, me familiarizar e me aceitar de alguma forma, né? Sim. É, eu costumo, às vezes, né, durante a sessão, dependendo de alguma coisa que o paciente me conta, né? Então, às vezes ali na terapia, né? Você tá falando das suas coisas e às vezes a gente solta, né? Tipo, nossa, aí eu, sei lá, eu perdi a hora, cheguei atrasada, falei, nossa, Juliana, você é uma idiota mesmo, né? Aí eu falo, então tá, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu falo a mesma coisa, né? Eu falo, olha, sabe, ontem eu cheguei atrasado e tal. O que que você me diz pra mim, né? Aí a pessoa, ah, acontece, né? Faz parte. Não, mas eu quero que você fale a mesma coisa que você falou pra você. Né? Eu quero que você fale, ah, Juliana, você é uma idiota porque você chegou atrasado. Não, mas. Então, assim, a gente não consegue, né? Muitas vezes perceber que a gente usa esses pesos diferentes. Então, o outro, a gente costuma ser mais tolerante. Mas com a gente mesmo, né? Exato. Olha lá algumas respostas aí, né? A Cibele falou: minha amiga seria cruel, não perdoa deslizes, erros e só enxerga o negativo. Gente, é uma inimiga, hein? Você falou Não é amiga, amiga. Ela não ia ser amiga, ia ser uma inimiga. sim. Ao Francisco, se eu me personalizasse, eu veria algo tipo Van Gogh, que nem Freud, que nem Freud explica. Isso é Gente, bom ou é ruim? é, Pode ser bom, né? Pode ser bom, bem personal, bem autêntico aí, né? sim.
Então, eu acredito... Isso, Pode pode falar. falar. A gente tá travando, tá trucando aqui. Eu acho que quando a gente consegue identificar e talvez personalizar essa voz interna, né? É mais fácil também da gente acessar essa voz. E eu brinco também com os pacientes, né? Eu falo, fica amigo, né? Faz um carinho, né? Conversa, fala, ô, juiz, né? Eu costumo falar que é o juiz, né? Ó, juiz, dá uma trégua aí, percebe o meu esforço, senão a gente está sempre validando esse amigo aí, né, Cibele? A gente está sempre ali, ou a Gil também falou, está sempre ali confirmando, não, realmente, eu sou péssimo, não, né, não foi bom, enfim. Então, perceber essa voz interna, que tipo de mensagem que ela passa pra gente, né, é um exercício que a gente faz bastante na terapia, né, Ivani, para ajudar a enfraquecer mesmo, né? E esse discurso, ele é muitas vezes, né, Ju, ele é muito sorrateiro, né? Então, eu errei uma coisa, eu falo pra mim mesma, ai, como eu sou burra, né? Ou então, eu falo, o termo que eu ouço muito na terapia que lixo que eu sou. Então, se a gente falasse isso para, acho que pensa assim, se você falasse isso para outra pessoa, então pensa aí, essa voz interna que fica falando para você, algum dia pega essas coisas, escreve e fala isso, tenta falar isso para alguém, para ver o que essa outra pessoa vai falar para você, né? Porque é forte, né? Então são coisas muito autodepreciativas. Então, se a gente tira isso e de fato olha para essa situação, por que eu falo para mim todo dia? Então eu acordo, o que eu já falo para mim? Então eu vou comer, eu me olho no espelho, eu vou trabalhar, eu vou tomar banho, o que eu falo para mim diariamente? Eu fico me cobrando ou eu fico, não, tá tudo bem, isso não deu certo, mas amanhã vai dar. Não, isso aqui, não, hoje, tipo, ou não, eu fico, olha como você é um inútil, olha como você não presta, olha o seu cabelo como tá assim, olha o seu corpo como tá assado, olha que você fica falando para você diariamente, né? Porque é isso, é essa sua amiga ou essa sua inimiga que pode te ajudar aí, né? Na questão de se colocar na vida. E aí, por que que é importante, né, a gente entender, né, e ter uma autoestima boa, né? Qual que é a diferença que isso traz na nossa vida, Ivani? A Cibele, como eu trouxe lá da questão da segurança, né? Então, quando a gente tem uma autoestima boa, né? A gente tem mais propriedade para falar da gente. A gente tem menos influência dos padrões, das coisas externas. A gente vai ter, mesmo que a gente com autoestima boa, a gente vai olhar para o externo, né? Não estou falando aqui, eu tenho uma autoestima maravilhosa e dane-se o mundo. Eu vou viver do meu tipo, não. Somos influenciados pelo nosso meio social, mas isso não pode me definir. Eu não posso me deixar na mão do outro para entender o que o outro vai falar sobre mim, né? Então, eu tenho mais segurança quando eu falo, não, ok, eu vou falar para mim, eu vou falar sobre mim. Então, eu tenho mais segurança nas minhas decisões, eu tenho mais controle ali da minha vida. Então, normalmente eu sei para onde eu quero ir. E esse eu sei para onde eu quero ir, não quer dizer que eu não tenha dúvidas no caminho. Eu vou ter. E tá tudo bem. Não quer dizer que eu não vou ter medo. Eu vou ter e tá tudo bem. Isso a gente vai elaborando, a gente vai, né, lidando com essas emoções que vão surgindo, né? Não é tirar. A gente vai ter as emoções, mas a gente vai confiar. Eu acho que tem essa intenção de eu confio, né? Pensa em alguém que vocês confiam, né? Que é ponta firme, assim. Então é isso. Eu me vejo como uma pessoa, eu vou fazer esse negócio, eu consigo fazer isso, eu acredito em mim. Então é esse olhar de entender mesmo que você dá conta, né? E esse é um pensamento bem comum também na sessão, né? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. E é quando eu pergunto pro paciente, sério mesmo? Você realmente acredita que você não vai dar conta? Então, se a gente fizesse isso, o que você faria nesse momento? Eu não tocaria tal projeto. Deixaria para outra pessoa. Então, por que você fica falando para você que você não vai dar conta se você vai? Quando que você não deu conta? Mas você fica com frequência falando para você coisas que não é verdade sobre você mesmo, né? Isso.
E aí eu acho que a autoestima, ela também tem a ver com a tolerância, né? Então, assim, se você vai se arriscar numa coisa importante, né? Uma coisa grande, vai dar um medinho, é normal. Mas também é pensar, tá, e se alguma coisa der errado, né? Eu aguento, né? Como que eu posso lidar com um possível erro? Porque a gente pode errar também, a gente pode falhar, a gente pode mudar de ideia. Então, quando você também tem essa percepção de que você pode errar, você vai se preparar, você vai buscar fazer o seu melhor. Mas se não der certo, tudo bem, sou humano, né? Se você tiver que contar para alguém que não deu certo, que falhou, você tá tranquilo, né? E mesmo que alguém te critique, né, que é o que a gente falou um pouco antes, ok, mas eu quis correr o risco, né? Poderia ter dado certo, mas não deu. Então, você Isso também não fica... te define, né? Exatamente. Então, autoconfiança não quer dizer que é você se sentir, né, a última bolacha do pacote, eu sou perfeita, eu não tenho defeito, né? Não é isso. É também perceber os seus pontos fracos, é talvez saber fazer escolhas, né? Então, se eu tenho esse ponto fraco, por que caminho que eu vou? Eu vou me preparar ou eu vou fazer uma escolha diferente, mas tolerar, né? E valorizar o que você tem de bom e tolerar os seus pontos que também não são ruins, ou, enfim, os obstáculos que aparecerem aí no caminho, né? Isso que você falou é ótimo, Ju, porque tolerar a imperfeição, né? Tolerar o erro. Porque a primeira coisa que a pessoa que tem uma baixa autoestima faz é se jogar mais na lama, né? É se definir. Olha, tá vendo? Eu sou um fracasso por uma coisa que não deu certo. Ela não se acolhe. Ela não fala coisas boas para ela mesma no momento que o negócio tá ruim. Ela faz o contrário, ela vai lá e se joga na lama, né? Então, isso que você falou é importantíssimo. Ela se define pelo erro, ela se define pela expectativa que não foi atendida e ela se coloca lá embaixo, né? Sim. E aí estamos para os minutos finais, né? Estou aqui vendo o relógio. Como que a gente pode, então, melhorar a autoestima? Vou falar de novo o que eu falei na outra live. Autoconhecimento de manhã, à tarde e à noite, pelo resto da vida. Umas pitadas, né, de... Põe na salada, no arroz, tudo que você for fazer, você bota aí esse autoconhecimento. Exatamente. Pode ser através da terapia ou não, né? A terapia é uma das formas, mas a gente tem outras fontes, né, de autoconhecimento, né? Acho que um outro ponto também é você, através do autoconhecimento, né, perceber o que que te faz bem, o que que te deixa, né, feliz, que coisas que você já fez, que você percebeu, né, que você deu certo, né, aquilo que a Ivani falou, se comparar com você mesmo. Então, se olhar mesmo, o que que eu faço bem, né, o que que as pessoas falam que eu faço bem, né? E aí não jogar de lado, né? Às vezes você faz, não diminuir o que você faz bem, porque isso aí acontece muito, né? A pessoa fica, ai, mas eu faço isso bem, ai, mas quem gosta disso, né? Que aí, aí você vai ver na crença, né? Tá vendo como você se diminui, até nos aspectos positivos que você demonstra, né? Até nas suas virtudes. Então, essa dica aí do que eu faço bem, tipo, seja real, né? Eu faço bem isso e tá tudo bem, não precisa mudar o mundo, mas isso faz bem para mim, faz bem para as pessoas que estão à minha volta, ou não, só faz bem para mim e tá tudo bem também. Sim. Outro ponto que a gente falou é acolher e aceitar os seus defeitos. Não somos só bons, não somos só ruins. Somos seres humanos que têm qualidades, virtudes, um monte, e também um monte de coisa para desenvolver. E com autoconhecimento a gente vai lapidando isso, né? A gente vai se desenvolvendo. Mas somos um combo. Não é só uma coisa ou só outra. Se eu ficar correndo só para perfeição, ou se eu ficar indo só pro... Na verdade, se eu ficar correndo só para perfeição, eu já estou reforçando ali que eu não me valorizo, né? E se eu ficar me depreciando, eu já olho para toda essa esfera da autoestima baixa. Sim. E aí, quando a gente fala também, né, de perceber o que que você se sente bem, é uma forma também de você vivenciar mais emoções positivas, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente se prende tanto a frases, né? Então, assim,
Ah, você nunca desista, né? Será? Nunca desista? E se você está fazendo uma coisa que você viu que não é sua habilidade, você não está gostando, né? Não está Não te faz fazendo sentido. bem, às vezes o desistir vai te trazer tanto alívio e aí você vai fazer algo que te faça realmente bem. Então, às vezes, Uhum. essa parte mesmo. Acho que tudo se resume ao autoconhecimento, né? O que que eu gosto, né? Que caminho que eu estou escolhendo? Escolhi um caminho que eu não gostei, eu posso voltar atrás, eu posso pensar de uma forma diferente. E quanto mais eu faço coisas onde eu me sinta bem, onde eu me sinta capaz de realizar, onde eu valorizo os meus resultados, mais emoções boas eu vou vivenciar, né? Mais emoções positivas eu vou vivenciar, e isso vai me trazer bastante bem-estar. A autoestima, ela está muito relacionada com essa sensação de bem-estar, né? De realização, de satisfação. De tranquilidade com você mesmo, né? Você não precisa ficar ali com a inimiga ali na cabeça, te apontando o dedo toda hora, né, Ju? Sim, exatamente. Então é fazer uma amizade aí com essa voz interna, né? Deixar de vez em quando ela dar um toque, falar, ó, tava exagerando, presta atenção, beleza. Mas não ficar ali com o chicote todo o tempo, né? Guarda esse chicote aí, né? Deixa ele Exato. lá, doa, faz alguma coisa, não vai usar mais, né? Exato. Vamos conversar de igual para igual. Sim, né? É isso. Então, estamos chegando aí no final, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? E aí, se o tempo acabar aqui, a gente volta, né? Mas acho que tem uns 3 minutinhos aí. Ai, que bom. Não tá aparecendo Gente, ainda. pode mandar perguntas. Enquanto vão mandando perguntas, eu vou lendo aqui. A Gil falou parabéns, excelente abordagem. Obrigada, Gil. A Thaís se identificou aqui falando verdade. O Ed falou assim, live icônica. Que bom, Ed. Gostamos de quando vocês gostam, porque Sim, é preparado com muito carinho, né, Ju? sim. Esse feedback é ótimo pra gente, né? A gente perceber que tá valendo a pena, né? Que nós estamos contribuindo de alguma forma. Exato. Gente, mandem aí perguntas sobre autoestima. O que vocês acharam? Qual o ponto da live que quem entrou agora, a Meire entrou agora, a Paloma entrou agora. Podem mandar perguntas para a gente responder. Obrigada, Gil, pela participação. Se ninguém mandar aqui, a gente não precisa abrir o outro, né, Ju? É, Ó, o Francisco. Desculpa, mas baixa autoestima é estranho. Até de ler. No fim, confio. Mas é assim mesmo, é estranho mesmo. Mas é baixa autoestima. é isso mesmo. No fim, confie mais em você sempre. Essa é a mensagem mesmo, Francisco. Exato. A Ariane, eu já falei que a Ariane, eu assisto todas e adoro. A Ariane, ela é da torcida organizada, ela é a chefe da torcida Sim, organizada aqui. é, Ela faz a caravana. sim. Obrigada, Ariane, pela participação. E pela confiança, né, no nosso trabalho. É verdade. O Ed Ó, o falou Ed. aqui, né? Vocês já deram pistas como se libertar da opinião dos outros. Também. Então, vamos pegar as dicas aí, né? O Francisco falou, confie mais em você. O Ed falou, né? Se liberte das opiniões dos outros. É isso mesmo, gente. Olha esses alunos, né? É. A baixa autoestima é muito sofrível, a Gil falou. Muito. É muito. Muito. As pessoas perdem oportunidades de se relacionar, perdem oportunidades no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de autoestima, a gente, de novo, não é só o espelho, não é aquilo que eu me vejo, eu tô bonita, minha autoestima tá boa. Não é. É uma questão de se posicionar, de se colocar no mundo. Então as pessoas têm perdas significativas por não acreditarem nelas, né? Sim. 48 segundos restantes. Se tiverem perguntas, mandem ou sinalizem que vocês querem perguntar para ver se a gente volta, né? Ou se a gente já encerra. Como parar de se auto-inferiorizar? A Thais perguntou aqui. Acho que é um pouco do que a gente foi trazendo, né? Você olhar e tentar ter uma comparação mais justa, né? Ou olhar realmente as suas
qualidades, olhar as coisas que você fez e que deu certo, né? Thaís, normalmente você está se comparando com alguém. Tenta não se comparar com outras pessoas. Tenta se comparar com você. Então, nessa trajetória que eu falei, eu tenho um objetivo. Então, eu saio de Tchau.